Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Estamos iniciando mais uma nova semana e eu quero nesse momento também desejar a todos que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todos os males. E eu quero deixar também para os irmãos uma palavra do Senhor que nos mostra justamente a fórmula e os meios pelos quais devemos caminhar todos os dias da nossa vida, enfrentando muitas vezes os desafios que muitas vezes são inesperados, mas ele pode acontecer a qualquer momento. Mas acima de tudo é preciso a gente estar sempre buscando viver e agir de acordo com o propósito, a vontade de Deus. Como diz a palavra, muitas vezes nós fazemos nossos planos, planejamos aquilo que desejamos para o dia de amanhã, mas às vezes, infelizmente, esse amanhã nunca chega. Então é preciso a gente sempre confiar, e assim que o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo, de acordo com o seu propósito e a sua vontade. No livro de Provérbios, tem um texto muito interessante, que ele diz assim, no capítulo 22 de Provérbio, versículo 17, a seguir-lhe: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e o aplicardes todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselho e conhecimento, para mostrar a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Não roube ao pobre, e nem oprima em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles, tirará a vida aos que os despojaram. Não se associe com o iracundo, nem ande com o homem cólerico, o homem irado, para que não aprenda as suas veredas, e assim enlace a tua alma. Não esteja entre os que comprometem e ficam por fiadores de dívida, pois, se não tem com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Não remova os marcos antigos que puseram os seus pais. Vê a um homem perito na sua obra. Perante reis será posto, não entre a plebe. É interessante a gente ver o conselho que aqui nos dá o sábio Salomão. Ele deixou na sua vida muitos ensinamentos que, quando nós aplicamos nas nossas vidas, nós vamos ter grandes benefícios. A gente vê lá que Salomão diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Em outra ocasião, Salomão aconselha também, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Então notamos o conselho que ele dá aqui nesse capítulo, também muito interessante. No versículo 7 a seguir, ele diz assim: vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão agrada as tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol.
tudo quanto te vieres a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque no além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. É interessante quando a ênfase que dá aqui Salomão, quando ele diz assim que no versículo 7, vai e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ou seja, Deus nos deu o privilégio de desfrutarmos de todos os benefícios dessa terra como uma dádiva, como uma bênção para as nossas vidas. Mas a recomendação é de desfrutarmos de tudo quanto Ele criou, tudo quanto Ele nos concedeu como benefício para as nossas vidas, como meio de nos proporcionar alegria e desfrutarmos de todo o trabalho que nós realizamos. O conselho que Ele dá no versículo 8 diz: mas em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Em primeiro lugar, precisamos sempre estarmos atentos. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar sempre vivendo a cada dia em total confiança, total dependência, confiando justamente em que as nossas vestes foi lavada, alvejada no sangue do Cordeiro, e que por essa razão nós precisamos sempre, todo dia, lembrar de que essas vestes ela não pode ser manchada pelo pecado, não podemos envolver-se em coisas ilícitas, em práticas que muitas vezes nos afastem do Senhor. Mas o texto diz que nunca deve faltar óleo sobre a sua cabeça. Quem sabe que o óleo ele é a representação do Espírito Santo. E é preciso com que a gente saiba que sem a orientação, sem os cuidados, sem o conforto que nos dá o Espírito Santo, mediante ou diante de situações adversas, nós muitas vezes podemos ser sucumbidos. Então é preciso entender que a gente precisa diuturnamente da graça, da misericórdia de Deus e da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o texto diz: goza a tua vida com a mulher que amas. É certo que quando está falando aqui, Salomão está falando justamente da pessoa que Deus colocou para conviver conosco e junto podermos desfrutarmos da nossa vida conjugal, sexual, mas acima de tudo da presença de Deus, do amor, do carinho, da compreensão de um para com o outro. E isso é muito importante no relacionamento de um casal. Então o texto diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, nos quais Deus debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, todo o trabalho que te afadigaste debaixo do sol. E aí ele conclui dizendo assim, que tudo que tiveres a mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para o além que tu vais, não haverá mais obra. Então, irmãos, a gente sabe que estamos vivendo uns momentos muito difíceis no mundo, e cada um na sua região. Muitas vezes estamos aí passando por algumas dificuldades, mas isso, acredito que seja isso temporário, momentâneo. Tudo isso vai passar. Mas é interessante que a palavra de Deus ela permanece. As orientações, o conselho que o Senhor nos dá, o conselho de Deus nos produz vida e nos ajuda a aprumar nossos caminhos nos propósitos de Deus. O texto de Provérbio diz que não podemos remover os marcos antigos que os nossos pais colocaram. E é certo que os marcos ele tem uma finalidade de demarcar limites, e esses limites ele não pode ser ultrapassado. Os marcos que a palavra de Deus nos mostra para nós como povo de Deus, ele também tem um limite, e os limites está fundamentado na sua palavra. E portanto não podemos jamais ultrapassar aquilo que foi revelado para nós nas Sagradas Escrituras.
O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, e no versículo 17 até o verso 20, ele diz muito claro lá quando ele fala assim que não cuide que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso, eu vim cumprir. Porque desde agora, até que o céu e a terra passem, nem o i mutil se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então é interessante que o texto está determinando, mostrando claramente que os limites, os marcos, foi pontuado por Deus de uma forma que não podemos ultrapassar. Não temos o direito, como cristão, de modificar aquilo que Deus determinou pela sua eterna glória, como base, como fundamento para a nossa vida cristã. E o texto nos diz que aquele que ensinar os homens e cumprir, ele será considerado grande no reino do céu. E é interessante que Jesus, ele chega no versículo 20, capítulo 5, verso 20, diz que se a nossa justiça, ou se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Exceder significa o sentido de fazer melhor, de agir de forma mais profunda, com mais clareza, com mais sabedoria. É certo que quando Jesus estava falando, ele estava falando por um povo que era muito zeloso, até mesmo legalista. Mas o que mais chama a atenção é que a justiça que eles praticavam era uma justiça parcial, onde eles olhavam, onde eles viam somente o seu lado. Quer dizer, eles não tinham justamente um caráter voltado justamente à essência daquilo que a lei recomenda. A Bíblia sempre nos fala, desde o Gênesis ao Apocalipse, que não devemos fazer acepção de pessoas. E ali nós vemos então um povo que naquele momento, no mesmo tempo que eles ensinavam, no mesmo tempo que eles eram peritos na parte teórica, mas na parte prática eles falhavam muito. Quando eles ensinavam que devia amar ao próximo, eles mesmos, pelas suas próprias ações, demonstravam muitas vezes ódio. O seu coração estava repleto de sentimento e ressentimento pejorativo com relação ao próximo. Então, quando o texto diz aqui, tudo que vem à mão para fazer, faça conforme a tua força. É certo que com consciência, com sabedoria, tudo que Deus permitir fazer, tudo aquilo que estiver a nosso dispor para fazer, devemos fazer e de uma forma muito consciente, porque sabemos que um dia partiremos daqui e ficará tão somente a nossa memória, como pessoas que andou no caminho do Senhor, que viveu segundo a vontade do Senhor, ou como pessoas que viveu aqui, que agiu e se comportou de uma forma totalmente desleal. Não de acordo com a palavra de Deus. No capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, Paulo estava consciente de uma coisa, que tudo que a gente pode fazer, nós temos essa liberdade para praticar, para fazer. A única coisa que a gente precisa estar consciente é que a responsabilidade daquilo que praticamos, daquilo que fazemos, é nossa e Deus. Então é interessante com que o texto diz que todas as coisas me são lícitas, ou seja, mas nem tudo convém. Então existe um limite que é colocado aqui, que Deus trabalha a nossa consciência, e muitas coisas que poderíamos praticar normalmente sem nenhum problema algum, mas muitas vezes devido às circunstâncias, devido às pessoas que estão à nossa volta, para evitarmos, porque às vezes o amadurecimento não é igual de um para com o outro. O entendimento espiritual, muitas vezes, as pessoas têm de uma forma muito superficial. Então, as pessoas se escandalizam com algo que, na verdade, não existe uma restrição bíblica para tal. Mas muitas vezes nós evitamos, por quê? Para evitar com que o nosso irmão, nosso semelhante, venha se entristecer
muitas vezes por não ter o conhecimento devido da palavra de Deus. No capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 23, diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então tudo que é lícito, tudo aquilo que vem à mão para fazer, como disse os sábios lá em Eclesiastes, diz, faça conforme a tua força. Mas o texto aqui diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então existem certas coisas que às vezes nós temos que evitar de fazer, de praticar, porque não vai edificar. Então tem muitas coisas que poderíamos realizar, mas que devido justamente não proporcionar um bem comum para a comunidade um todo, então nós evitamos, não faremos e não iremos fazer justamente para evitar com que o fraco na fé se escandalize. Aí lá no capítulo 10, versículo 32, ele diz assim, verso 30, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não, versículo 32 diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Então, quer dizer, a consciência, as orientações que Paulo aqui está passando para a igreja, como toda a Bíblia, é prudência, é agir com sabedoria, é saber com que em tudo na nossa vida como cristão, existe um limite dado por Deus para evitar com que caminhamos por caminhos que muitas vezes vai nos prejudicar o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Então, irmãos, que essa semana que estamos aí iniciando, o meu voto é que Deus continue abençoando, guardando e protegendo a vida de cada um. E que a nossa responsabilidade como cristão, como os filhos de Deus, é andar sob a direção e orientação desse Deus que nos ama. É saber que se Deus é por nós, então nós seremos em Cristo mais do que vencedor. Que não venhamos a praticar ou muitas vezes agir de forma contrária ao que está revelado nas Escrituras Sagradas. Tem um texto lá no livro de Jeremias 6, verso 16, que diz assim, ponte no caminho, pergunte pelas veredas antigas qual é o bom caminho e ande por ele. Então esse é o conselho de Deus para cada um de nós. Que a gente possa sempre olhar não para aquilo que os homens estão muitas vezes tentando nos incutir na nossa mente, mas olhar se aquilo que está sendo ensinado está de acordo, em harmonia com as Escrituras Sagradas. Lembre sempre do que Paulo deixou registrado em Gálatas 1 e verso 8. Mas ainda que um anjo venha do céu e traga um outro evangelho, que não seja de conformidade com esse que foi revelado, que está nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, seja considerado anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, isso não deve ser considerado anátema, rejeitado, abominável, ou seja, que não tem nenhum valor. Então, irmãos, que Deus continue nos abençoando. Eu sei que muitas vezes, em algum momento, em algum lugar no Brasil e no mundo, quantos e quantos cristãos estão, às vezes, muitas vezes, vivendo uma vida isolada, mas no mesmo tempo que nós muitas vezes estamos vivendo esse momento, por falta de uma comunidade próxima, de uma igreja próxima, então muitas vezes a gente tem dificuldade assim de poder estar comunicando, nos alegrando junto, louvando o Senhor junto, mas saiba de uma coisa, que Deus, mesmo onde você está, Deus te ama, Deus vai sempre estar te cuidando e protegendo, tanto de você como da sua família. Que a gente possa sempre buscar, por meio das Escrituras Sagradas, agir e viver de acordo com a sua vontade. Como diz o Senhor Jesus, quando encontra com aquela mulher samaritana, e ela faz uma pergunta, aonde devemos adorar? Nossos pais ensinaram que era em Jerusalém,
mas nós, samaritanos, é ensinado que é em Gerizim, no Monte Gerizim. Afinal de contas, onde deve ser de fato o local ideal para adoração? E Jesus então responde dizendo assim: olha, mulher, a hora vem e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são justamente esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Quando o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ele teve uma visão, quando ele, para ir pregar e falar para Cornélio a respeito do Senhor Jesus, ele, depois de tudo isso, Cornélio, como sendo gentil, ele teve um pouco de resistência a princípio a ir até a casa de Cornélio, mas depois que ele vai lá, ele começou a perceber algo em que jamais ele imaginava que isso ia estar acontecendo, que é o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, na vida de Cornélio, da família que ali estava presente, e o recebimento do poder do Espírito Santo da mesma forma que aconteceu em Atos 2. Com isso, Pedro ele é transportado a um entendimento que ele ainda não tinha, de saber de que aqueles que Deus selou, aqueles que Deus abençoou com a mesma bênção lá no dia do Pentecoste, não poderia jamais ser rejeitado. Ele passaria a fazer parte da família de Deus. Então é interessante que logo em seguida ele escreve, lá no capítulo 11, dizendo: agora eu sei que a nenhum homem eu devo considerar como um imundo, mas eu sei que em qualquer lugar, em qualquer nação, qualquer pessoa que o reconheça como Senhor e Salvador, Deus o aceita, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus continue nos abençoando nessa caminhada. Eu sei que um com mais, outro com menos dificuldade, mas de certa forma todos nós passamos em algum momento por aflição, em algum momento por momentos que são difíceis, mas a cruz que Deus, que o Senhor concedeu a cada um de nós, que sejamos fiéis ao carregá-la até que o Senhor Jesus retorne em busca do seu povo. Quero nesse momento estar aqui orando para que Deus, o Senhor, nos dê a sua proteção sempre, que o Senhor nos conduza sempre por meio da sua palavra a vivermos uma vida agradável a Ele. Soberano, eterno e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, vem diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar para agradecer pela salvação que o Senhor tem outorgado a cada um de nós em Cristo Jesus. Quero agradecer ao Pai, por mais que saibamos que existem irmãos em todo o mundo, em que mantêm a mesma fé, em que buscam, Senhor, ter o mesmo relacionamento com os ensinamentos da Tua Palavra. Querido eterno Deus, eu quero pedir que a Tua bênção, Teu Santo Espírito, venha conduzir, Senhor, a cada um dos Teus filhos, aonde quer que eles se encontrem. Querido eterno Deus, continua abençoando, Senhor, fortalecendo, dando graça, Senhor, para superar as lutas e as dificuldades. Pedimos ao Pai também a Tua bênção, Senhor, sobre o momento que estamos vivendo. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja as nossas famílias. Que o Senhor proteja, Senhor, nossos irmãos em Cristo, espalhados em todo o mundo. Que a Tua igreja, Senhor, seja preservada. E que o Senhor venha conduzi-lo, Senhor, ao pleno entendimento da Tua vontade. Portanto, Pai de amor e de misericórdia, perdoa nossas falhas, nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, a andarmos sempre nos Teus caminhos. Eu agradeço ao Pai por tudo e peço uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando, guardando e protegendo a vida de cada um dos irmãos. Que tenhamos todos uma boa semana, sob a graça e a proteção de nosso bondoso e eterno Deus. Amém.